Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Muito bom nós estarmos aqui para mais um domingo dado-nos pelo nosso Deus. E nós estamos aqui nesse instante agora para os nossos minutos devocionais. Hoje nós vamos olhar para esse comecinho da carta de Paulo a Tito, uma carta pastoral, uma carta a qual nós nos dedicamos bastante no último semestre. A gente estudou cartas pastorais e uma das que a gente cobriu foi a carta de Tito. Então a gente foi aí a um aprofundamento aí desse texto muito rico da palavra de Deus. Mas nessa semana, um dos meus devocionais, eu passei de novo por essa carta, por esse capítulo. E assim como já tinha chamado a minha atenção em outras leituras dessa carta, desses versículos, essa semana mais uma vez eu parei aqui. E eu destaco isso aqui porque assim, quando a gente vai a essas cartas ali do Novo Testamento, geralmente a gente sabe que o autor ele vai desenvolver alguma ideia, algum conteúdo. E às vezes a gente meio que passa diretão, a gente engata a quinta nessa introdução, como se assim, vamos lá na frente daqui a pouco, a partir do versículo 3, 4 e 5, é quando o autor começa a falar realmente com o seu público ali da igreja em questão. Então assim, a gente meio que não deveria, mas muitas vezes a gente trata esses inícios das cartas, na nossa leitura, como se às vezes fosse um blá 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 de introdução daqueles que escreveram essas cartas. E não é assim que a gente deve, naturalmente, tratar o texto bíblico. Até porque, quando a gente vai no detalhe, a gente vai poder já desde o primeiro versículo aproveitar coisas profundas e maravilhosas, como o que a gente tem nesses dois primeiros versículos da carta de Tito. Então é assim que a gente vai aproveitar aqui nessa manhã. Paulo está introduzindo essa carta e a gente vai ver aí o que na NVI esse texto vai nos dizer. Você pode acompanhar aí na tela ou no seu celular, na sua Bíblia, como você quiser, mas vai dizer assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Paulo sempre usa essas menções muitas vezes, mas se identificando, construindo uma ideia, uma identidade de como ele se enxergava a ser. Ele fala: eu sou servo de Deus. No Novo Testamento, quando você vê servo de Deus, o pessoal deu uma melhorada aqui na tradução. A ideia do servo aqui no original é escravo, é o doulos, tá? No grego koiné lá, original do texto bíblico. Então assim, Paulo, servo de Deus, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. A ideia de Paulo aqui não é querer dizer que ele é o tal, que ele é um figurão, que ele é mais do que um pastor, do que um bispo, do que um presbítero. Mas a ideia do apóstolo de Jesus Cristo, ele está querendo dizer assim, enviado por Jesus Cristo, porque foi Jesus que foi lá no caminho de Damasco chamar o Paulo. Então a ideia é assim, missionário de Jesus Cristo, não é a ideia de um figurão, de um big pastorzão tunado, não é essa ideia de Paulo quando ele se identifica como apóstolo. Então Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para o quê? Para qual finalidade ele é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo? Para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Essas duas classificações são muito importantes para nós aqui quando Paulo vai dizer. Ele entende que ele foi enviado por Jesus Cristo aos eleitos de Deus para levá-los à fé e ao conhecimento da verdade. Quando a gente fala sobre fé e conhecimento da verdade, nós estamos falando sobre dois campos muito necessários para o desenvolvimento cristão. A fé é esse algo do misterioso, do místico, daquilo que a gente crê, mas não tem exatamente uma comprovação tangível e palpável, mas ainda assim a gente experimenta e crê. Então nós precisamos de fé. A nossa vida no reino, a nossa vida no evangelho acontece a partir da fé. Uma fé que Deus é tão bondoso, tão generoso, que Ele traz para nós, que Ele nos dá a condição de ter, porque sem ela a gente já nem crê em Jesus. Então assim, nós precisamos de fé. Mas nós não precisamos de fé apenas para crer no início, mas a nossa vida precisa de fé. Por que isso? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não precisamos de fé apenas para crer em Jesus Cristo. Nós precisamos de fé quando a gente olha para o nosso orçamento no meio do mês e a gente fala assim, está um pouco difícil,
mas eu já priorizei em Deus tudo que eu tinha que priorizar, eu já fiz aquela minha acertar de todos os meus compromissos e prioridades, parece que está difícil, mas Deus vai cuidar de mim, porque eu creio, porque eu tenho feito a minha parte, eu creio que Ele vai cuidar de mim, Ele estará lá comigo. Eu preciso de fé quando eu olho para uma coisa que eu julgo ser muito difícil, mas eu me lembro, Deus está comigo e Ele vai me dar condições de vencer aqui, ainda que pareça que não. Ali a fé acontece. Quando você tira a tua certeza, a certeza da tua paz, de algo que tem a ver com você, e você transporta, você canaliza, você projeta isso para Deus, isso é fé. Nós precisamos de fé a partir da salvação por toda a vida, e Deus se agrada de ver fé em nossas vidas. Então todos os dias, gente, da nossa vida, a gente precisa experimentar a fé. Preciso da fé para fechar um negócio, muitas vezes lá na minha imobiliária. Preciso de fé para tratar algo lá no meu trabalho, junto aos internos, junto aos cuidados. Preciso de fé para exercer os meus dons, os meus ministérios, seja na capelania, seja na igreja local, seja um grupo de homens, associação. Preciso de fé para exercer minha função lá no hospital. Preciso de fé. Preciso de fé na minha vida familiar, lidando com a minha família, com a minha esposa, com meus irmãos, com os meus pais, com os meus filhos. Nós precisamos de fé. E o detalhe da fé é que deve ser uma fé em desenvolvimento, uma fé que cresce. Porque a fé, ela tem a ver com aquilo que a gente não viu, mas em Deus nós confiamos. Só que à medida que a gente vai vivendo com Deus, a gente vai vendo Deus se manifestar na nossa vida. Então aquilo que foi um desafio quando eu era um novo convertido, quando eu vou acumulando ali dias e dias de vida com Deus, começa a parecer fácil. E aí eu não posso viver na fé júnior, na fé de alguém que se converteu na semana passada, mas a minha fé tem que crescer. É natural que ao longo de uma vida vivida com Deus, você vai experimentar alguns desafios mais dificultosos sim, porque eles são permitidos por Deus, porque Deus quer te ver um doutor na fé, um PhD na fé. Deus não quer que você fique no primário da fé, no pré, no jardim de infância da fé a vida inteira. Ele quer que você cada vez confie mais nele. E os novos lances de confiar em Deus vão implicar em desafios maiores que você vai atravessar e o verá se manifestar pela sua vida. Então Paulo fala, olha, para conduzir os eleitos de Deus à fé, para ajudá-los nesse processo, e ao conhecimento da verdade. Se por um lado a gente experimenta esse místico, esse espiritual que é a fé, por outro lado a gente precisa se dedicar ao conhecimento, ao estudo, ao aprofundamento, à constatação do que Deus tem feito também. Não é só dedicar-se àquilo que Deus vai fazer e você confia nisso, que isso é a fé. Mas tem a ver com você também assim, atentamente perceber o que Deus tem feito na sua vida, na vida de outros, e percebendo nisso também crescer nesse conhecimento da verdade. É por isso que o testemunho ele é importante. Quando você ouve o que Deus fez na sua vida, na sua família, você pensa nisso. Quando você vê sobre o que Deus fez na vida de alguém, isso dá substrato, isso dá condições, isso dá material para que o teu conhecimento da verdade ele se alavanque, ele cresça. Essa é a importância da gente testemunhar uns aos outros. Quando a gente pega a palavra de Deus, entre tantas funções, preciosidades e importâncias que ela tem para a nossa vida, ela tem a importância de dar testemunho do que Deus fez na história, na vida de tantos homens, na história de Israel, na história do Novo Testamento, em meio à igreja. É testemunho para nos dar informação que nos embase para uma verdade, uma constatação, um conhecimento da verdade que cresce na nossa vida. Experimentando a fé, crescendo na verdade, isso é igual a piedade. O que é piedade? Piedade é a vida de dedicação, é a vida de devoção. A piedade é uma vida com Deus levada a sério. A piedade, ela é a obediência executada por consciência e compromisso com Deus. Veja, não é religiosidade. Você pode ser o maior religioso. Quem é o religioso? O religioso é aquele que ele pode ir na igreja e ser
um perfeito performático. Quando ele está na igreja, nossa, parece que é crente, um crentão dos bons. Mas lá na semana dele, ele já não parece mais esse crente. Porque ele é o crente de um horário, de um local, de uma ocasião. Isso não reflete compromisso com Deus. O nosso compromisso com Deus, ele é vivido a todo momento. E aquele que é piedoso, ele é piedoso quando ele se junta com o povo de Deus aqui, mas a piedade não fica aqui na igreja, a piedade o segue, vai dentro do coração dele. E ele vive a todo momento de vida com a consciência de estar diante de Deus, de viver para Deus, de demonstrar, expressar a glória de Deus em todas as coisas. Perceba que é um estado muito rico da vida da pessoa, mas é um resultado de uma fé em evolução e de um conhecimento da verdade em crescimento. Tudo isso que nos leva à piedade. Então nós precisamos nos atentar a isso aqui, porque muitas vezes a gente até imagina, idealiza, tem propósitos. Quando você ouve falar o seguinte sobre avivamento, quando algumas pessoas dizem assim, eu desejo viver um avivamento, o que a pessoa em outras palavras está querendo dizer, ela está querendo dizer assim, eu quero viver um aprofundamento na piedade, eu quero ver mais manifestação de Deus na minha vida, por consequência de um maior envolvimento meu com Deus, amém? É uma coisa boa e você deve pedir isso para Deus, para que o Espírito te conduza nesse caminho de experimentar isso sim. Só que isso não é uma pretensão para um novo ano, isso não é um estalo de dizer assim, ó Deus vem aí, então faça aí. Mas envolve o nosso papel de querer crescer com a fé e crescer com o aprofundamento, no aprofundamento da verdade. Por isso que a gente fala sobre ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você se depara com um testemunho, com um material, com um conteúdo que te enriquece, para que o teu conhecimento de verdade alimente a fé se fortaleça, e com fé e com conhecimento, você vá decolando cada vez mais para uma vida mais piedosa, santa e tremenda da parte de Deus, né? E aí concluindo a minha fala aqui, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Qual o grande fundamento que vai nos fazer viver essa fé crescente e esse desenvolvimento da verdade? É a certeza que Jesus vai voltar, é a esperança da vida eterna, é a conclusão das próximas coisas, porque é isso que a gente vai experimentar em nível pessoal. Quando a gente ouve falar sobre a história da redenção no até aqui agora, quando a gente ouve falar sobre o Antigo Testamento, quando a gente ouve falar sobre o Evangelho, a vida de Jesus, a cruz do Calvário e até a ressurreição, que é a base de tudo, ainda que a gente ouça falar de um testemunho tão rico, profundo que vem por meio da palavra de Deus, tudo isso tem a ver com o passado de algo que aconteceu. Mas quando nós falamos da esperança para a vida eterna, tem algo que a gente presencialmente, pessoalmente a gente vai viver, de uma forma ou outra. Se Deus nos chamar antes, naquele dia a gente vai ressurgir e experimentaremos tudo isso de uma forma pessoal, visível, constatável. Ou se de repente a gente for da geração que irá direto, também. Mas de uma forma ou outra, é isso que embasa toda a nossa experiência. Porque se, de alguma forma, a gente seguiu o caminho de construir essa busca pela fé, crescendo na verdade, objetivando a piedade por algum outro motivo, isso vai vencer, isso vai ter prazo de vencimento. Se a gente de repente se encantar com o projeto humano, aquilo pode fazer sentido durante um momento, mas quando aquilo perdeu o seu sentido, a brasa, a chama da piedade, ela vai esfriar também. Porque não é uma fé focando Jesus Cristo, não é um conhecimento da verdade que objetiva Deus e a sua obra e a sua manifestação, mas é algo que tem um dado endereço, um dado CPF, ou CPF de alguns ser unidos, ou alguma razão social, ou alguma idealização de algum escritor, de alguma metodologia. Tudo isso pode-se a qualquer momento perder o sentido. Mas quando a gente tem a nossa esperança da vida eterna, que nos leva de fato a uma fé crescente, a um conhecimento da verdade em desenvolvimento, para que ambos crescendo nos levem a cada vez mais a mais piedade, mais entrega, mais devoção, mais dedicação. Isso vai nos levar
para a vida que Paulo falou a Tito, que desejava que ele e os seus crentes daquele tempo vivessem, e que está para nós hoje, a vida que devemos viver. Nós cantamos aqui, né? Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só para ti. É uma medida de vida que você vai viver experimentando fé e conhecimento da verdade em evolução, não é? A gente precisa reconhecer isso, que a gente cantou aqui, olha, meu maior desejo, Senhor, é te conhecer. Conhecer a Deus tem a ver com esse conhecimento, conhecer que tem a ver com o presente, com o passado manifestado também, mas em tudo isso, desfrutando da comunhão daquele que revela aquilo que há de vir, e tudo isso nos faz crescer nessa vida de piedade. Então, olhando para 2026, olhando para o novo ano, que a gente objetive mais piedade para as nossas vidas, e entenda, isso tem a ver com uma fé que cresce nas nossas vidas, com um conhecimento da verdade que evolui nas nossas mentes, em tudo isso, centrados no real motivo, correto motivo, que é a esperança da vida eterna com Deus, no já, a partir de agora, e que tudo isso nos enriqueça cada vez mais e mais, amém? E assim seja para o nosso 2026.